Como sempre. Boa noite a todos. Realmente, me sinto em casa, literalmente em casa. Não tem como a gente não se sentir aqui no KSSF, né? Essa energia de amor que nos toca e, ao mesmo tempo, nos faz sentir, assim, à vontade. Então, esse é o momento que eu aproveito bastante, na verdade. Então, hoje o tema, compreendendo as influências espirituais, nós trouxemos algumas questões do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo e algumas reflexões do livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, que trata desse tema. Por que é importante compreendermos as influências espirituais? O que são influências espirituais? Quais as suas gradações, os níveis e como se processa? E nós, que estamos estudando a doutrina espírita, isso nos interessa. E como? E o porquê devemos nos interessar? Porque a todo momento nós deparamos com essas influências, encarnados, né, e desencarnados também, nós vamos ver. Allan Kardec, na questão 459, preocupou-se com esse tema ao ponto que a resposta dos espíritos é que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Olha só. Então, como essas reflexões podem nos ajudar a trabalhar em nós com uma metodologia preventiva? E é isso que a doutrina espírita vai nos ajudar. A trabalhar com a prevenção, a trabalhar com temas que tocam diretamente a todos nós, a todos os instantes, porque nós somos, ou fomos, ou estamos sendo influenciados a cada minuto. Por quem? Como? De que forma se dá? E como fazer, né, para obstruir, como fazer para sanar, melhorar, ou que essas influências espirituais cheguem até nós, trazendo os danos, quando, né, de má qualidade, os fluidos, e nos beneficiando quando bons esses fluidos. Então, a primeira questão que trouxemos aqui para a reflexão, compreendendo as influências espirituais, por isso que é importante compreender, não só saber que elas existem e que nós sentimos os seus efeitos literalmente no campo físico, psíquico e material, as suas influências, mas compreendendo, sentindo literalmente a importância daquilo que nós devemos fazer para podermos melhorar a cada dia e assim ter qualidade de vida. A partir desse entendimento, da compreensão daquilo que eu preciso saber para melhorar. Então, não basta, como diz Allan Kardec em A Gênese, não basta saber que as influências espirituais existem e que nós sofremos os seus efeitos e com isso não fazer nada. Aonde é que estaria aí esse mérito do total conhecimento, do esforço, do estudo, aonde o cidadão só se preocupa em saber? E quando literalmente sente na pele, sente todas as suas emanações e suas forças, quando negativa, nós vamos adoecer, nós vamos ver isso. Então, corremos como que para a emergência do hospital. Dos dois pontos, nós vamos ver que o ponto de vista material, nós, quando estamos doentes, vamos para onde? Para o hospital, buscar uma medicação, enfim. E quando espiritualmente nós estamos doentes, nós buscamos o quê? Os recursos que a doutrina espírita vai nos ajudar e nos oferece como tratamento e como apoio. E aí nós vamos ver uma variante de possibilidades que vai também depender da criatura, aonde ela se coloca dentro da posição de recebimento, porque se sente na necessidade do ponto número 1, de que é melhorar internamente, fazendo-se a reforma íntima, que comumente nós falamos. E aí, essa é a questão que vamos tratar agora. Influenciamos ou somos influenciados? Pelos familiares, amigos, companheiros de jornada, com ideias, pensamentos, atitudes, exemplos. E também sofremos a influência dos seres do plano espiritual, que são os espíritos. Até aqui, ponto, nós sabemos que somos influenciados pelos familiares. E daí, o que isso diretamente tem a ver com
com a minha vida? O que acrescenta enquanto positivamente eu aproveito das influências sadias e positivas que recebo dos familiares? Enquanto nós estamos dentro da linha do conhecimento, do processo evolutivo, recebendo todos os apoios, incentivos, enquanto é bom e do bem, nós ficamos tranquilos. Estamos como que navegando em águas tranquilas. Mas quando essas influências partem de companheiros, né, de ideias diversas, contrárias, ideias negativas, influências negativas, e aí nós sentimos como que a água turbulenta. E aí nós começamos a mover. Enquanto as águas estão tranquilas, nós estamos dispersos, aproveitando, no bom sentido, né? Esse aproveitamento e relaxamos ali para navegar e aproveitar somente isso. Mas quando a tempestade bate à nossa porta, aonde essas influências chegam ao cume, né, do seu estágio maior de dor, e aí Kardec coloca nessa questão que eles são como que de ordinários que nos dirigem a nossa vida. Aí nós acordamos no meio dessa tempestade, e agora? E agora, o que vai ser? Por isso, nós precisamos compreender da onde partem essas emanações. Isso é importante, porque o primeiro ponto que nós temos a tendência a buscar é no outro. A influência negativa parte do outro. A influência, o sentimento, o pensamento está no outro. Mas equívoco, Allan Kardec vai nos ajudar a entender isso também, na Gênesis, dizendo que está em nós todas as matrizes das deficiências morais, aonde nós fazemos um link de sintonia para que aqueles adversários do passado ou do presente, ou as nossas ideias que foram plantadas lá atrás, ou agora revividas, porque aqueles que mexem conosco, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com as nossas dificuldades, nós travamos uma sintonia rapidamente. E aí nós colocamos muitas vezes que é o outro que é o culpado, que é a influência que nos prejudicou. Mas, na verdade, está tudo em nós, e Kardec vai colocar isso de uma forma filosófica perfeita para entendermos como nós vamos trabalhar tudo isso. E aí é a questão que estávamos falando. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? É a questão 459 do Livro dos Espíritos. Muito mais do que imaginais. A gente pensa que a gente sabe tudo, até onde eles são capazes. Mas ele coloca muito mais daquilo que eu sei, daquilo que eu estou sabendo que pode acontecer. Influi a tal ponto de que ordinários são eles que vos dirigem. Ordinário é uma coisa bem, né? O que é ordinário? O que é ser é que não vale nada, é que é de uma espécie, uma classe, uma ordem de uma classe inferior. De tal ponto eles são que eles estão nos dirigindo. Dirigindo o quê? O pensamento, a vontade, o sentimento. Então, a influência poder que uma pessoa exerce sobre outra. Então, através desse pensamento fixo, uma ideia fixa no outro, podemos exercer essa influência diretamente ou indiretamente. Porque a força do pensamento, ela tem essa capacidade, né, de chegar até o outro, porque são ondas eletromagnéticas desse pensamento que tem essa capacidade. Se assim para o bem funciona, para o mal também é a mesma dinâmica. Só que a metodologia e os objetivos das emanações dos fluidos dos bons espíritos, totalmente diferente. Só o bem proporciona, só esse bem tem essa capacidade de nos ajudar a compreender aqueles que a nós endereçam pensamentos e sentimentos negativos. Somente um coração benevolente tem essa capacidade de compreender o estágio daqueles companheiros que estão ao nosso lado. Se os nossos familiares, se o núcleo familiar influencia na personalidade
no caráter daqueles que acompanham ali, influenciando na educação, no meio social. E os espíritos estão por toda parte. Eles estão por toda parte, convivem conosco. E nós somos atraídos pelas as nossas atitudes, pelos nossos pensamentos e sentimentos. Então, convivemos também com essa gama de irmãos nossos, que ainda é renitente na ignorância moral e espiritual, sem a compreensão do verdadeiro sentido da vida. E aí nós paramos e perguntamos, e o que é o sentido da vida para mim? Como é que eu me sinto, como é que eu me vejo no momento que eu estou passando por uma dificuldade como essa, por exemplo, de uma influência espiritual? E nós vamos ver que da simples obsessão, nós vamos ver as suas gradações da possessão, né? E da subjugação, que é um nível mais alto e avançado. Mas nós não precisamos chegar às raias das consequências daquilo que nós já sabemos e compreendemos pela via intelectiva e que temos que fazer alguma coisa. Não basta saber que eles, dessa ordem inferior, que eles podem dirigir a nossa vontade e que muitas vezes, a maior parte das vezes, parcialmente eles conseguem dominar. Mas aí nós vamos ver o livre-arbítrio e uma mente disciplinada dentro do trabalho do bem. É esse campo de ação que nós devemos trabalhar constantemente para afastar, né, os maus espíritos. Mas não basta ainda só sabendo e fazendo de acordo com aquilo que eu vou recebendo, porque o bem, ele segue uma linha reta de trabalho infinitamente. Então, quando eu estou doente sobre o jugo de uma obsessão, por exemplo, eu quero o quê? Me livrar, eu quero me curar, eu quero sair desse momento desagradável de dor. Quando nós, aparentemente, né, nós saímos desses estágios muitas vezes, basta um pequeno deslize e voltamos novamente a toda a dor e a carga anterior muitas vezes. E quantas vezes isso se repete frequentemente nas nossas vidas, adoecemos frequentemente, né, dentro da parte espiritual, por exemplo. Porque nós não fomos a real questão do ponto X daquilo que nos adoeceu. E nós vamos encontrar resposta dada por Kardec que está dentro de nós. E se muitas vezes nós não compreendemos, não sentimos, não deixamos dentro desse trabalho ser realizado por nós, porque o nosso orgulho e o nosso egoísmo ainda é muito maior. Ainda perdura em nós. E aí ele vai dizer para nós, nesse capítulo aqui, seguindo, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau. Como é que a gente sabe? Nessa questão 464, isso é um questionamento que muitos de nós fazemos diariamente. Como saber se esse pensamento é meu verdadeiramente? Se esse pensamento é bom ou mau? A resposta é sucinta e clara. Estudai o caso, os bons espíritos só para o bem aconselham. Cabe a vós distinguir. E eu sei o que é bem, o que é bom, parcialmente dentro do entendimento superficial, sim. Mas os espíritos aprofundam muito mais essa questão do bem, que não fica circunscrito somente dentro de uma ação daquilo que eu já sei, o que é bom, o que fazer e o que não é. Se os bons espíritos só nos aconselham para as coisas boas, e da onde vêm os maus pensamentos que sinto diariamente? Os sentimentos que chegam aos nossos corações que nós não sabemos, ou entre aspas, nós sabemos, mas não queremos admitir. Nós somos 24 horas só no bem e no amor. Há um trabalho de esforço e disciplina que nós devemos fazer para manter essa linha reta desse pensamento. Por isso, os nossos pensamentos relacionam-se com os nossos sentimentos. Nossa mente com os nossos corações. Nosso livre-arbítrio faz as escolhas e nossa vontade determina a sintonia com os espíritos. Essa é o fio condutor da sequência que liga as influências espirituais positivas ou negativas das nossas vidas. Se nós já sabemos, estudando o nosso caso de dor e sofrimento, por exemplo,
Nós já sabemos aqui e temos já o conhecimento, através daquilo que eu já sei o que é bom, o que não é. Se esse pensamento não é bom, ele não veio, obviamente, dos bons espíritos. Sim, e daí? E o que eu faço? Porque ele já existe uma realidade. E eu não posso negar aquilo que sei, aquilo que estou sentindo. Posso até fingir, dizer, não está doendo, não é assim, não tenho. Mas os nossos pensamentos, eles vão nos denunciar, porque as nossas atitudes, acompanhadas dos sentimentos, eles se expressam dentro da ação logo mais. Então, a nossa mente está ligada àquilo que eu penso com aquilo que eu sinto. Em algum momento fica evidente que eu não estou bem. E aí nós vamos ver, passo a passo, um pouquinho sobre essa sintonia que devemos estabelecer com os bons espíritos, para que possamos estar diretamente sendo auxiliados por eles. Por isso que o trabalho no bem, efetivamente, constitui uma ferramenta primordial para a autoeducação do ser que quer melhorar diariamente. Não é como muitas vezes nós estamos indo para um trabalho, né, material, por exemplo, e que somos remunerados. Estamos ali fazendo a nossa atividade porque sabemos que no final do dia iremos receber, sim, o nosso salário, que é digno, né, de acordo com aquilo que nós estamos fazendo, propondo, tudo bem. Mas dentro do campo da ação da reforma íntima, a nossa sintonia, buscando uma sintonia melhor, de qualidade, para preencher as nossas deficiências, requer de nós um esforço grande. Por isso, Allan Kardec coloca para nós como se reconhece o verdadeiro espírita ou cristão, pelos esforços que faz para domar as suas más tendências e inclinações. Então, se eu não faço esforço nenhum para disciplinar o pensamento, eu deixo a quem, né? E aí eu penso o que eu quero, o que eu acho que deve ser. Mas não é como eu acho que deve ser mais. Porque o bom entendimento daquele que está propondo esse estudo não é como deve, como quem ou quem acha que deve ou não. É como manda a lei, como manda o evangelho, como manda os ensinamentos de Jesus. Então, eu devo me colocar em trabalho de disciplina. Orai e vigiai, como recomendou Jesus a todos nós. Então, a nossa vontade, ela tem um papel determinante nas mudanças das nossas vidas. Por isso que os nossos irmãos, aqueles que nos estão influenciando de alguma forma ou de algum aspecto, eles reconhecem verdadeiramente se nós estamos imbuídos dessa vontade firme, que já traz em nós uma convicção de uma vontade que nasce dentro de nós. Não porque o outro apontou as nossas deficiências, não simplesmente porque eu acho que o outro tem que melhorar, é porque eu preciso, eu compreendo, porque eu sinto a necessidade de mudar. Aí sim, eu me elevo ao patamar buscando uma sintonia que possa me auxiliar. Os benfeitores estão aí, os bons espíritos estão aí para nos ajudar, eles nos ajudam. Mas muitas vezes não conseguem nos alcançar. Tamanha falta de disciplina nossa, muitas vezes. De não atender, não é a exigência do outro, a nossa exigência. Então, constitui em nós essa vontade primordial que devemos dar total atenção. Principalmente nas nossas escolhas de fazer, faço ou não faço. Como escolher em determinada posição do bem se eu não conheço? Fica difícil escolher quando a gente não conhece, quando a gente não sabe. Mas a partir do momento que eu conheço o que eu sei, eu determino o que eu quero ser e aonde eu quero chegar. E o que eu quero me tornar, através dessa vontade. E aí, ele continua dizendo, no capítulo, no 484, dizendo, os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se viciosos, daí o seu apego, resultante da semelhança dos sentimentos. E aqui é que nós
precisamos estar vigilantes verdadeiramente, né? Os espíritos inferiores, como os homens viciosos, ou que podem tornar viciosos pelas nossas tendências. Aí está o nosso apego. Porque nós não queremos, muitas vezes, abrir mão das doces ilusões que ainda praticamos, achando que é somente aqui e agora. O ser imortal que somos vai responder ao longo do tempo do processo evolutivo e nós vamos deixando de ser, porque não tem como se segurar dentro dos atavismos, das ilusões, das fantasias, dos avatares de ontem, porque não trarão progresso as ilusões, as fantasias que estão tão somente dentro do campo da matéria ou da inferioridade que ainda trazemos dentro de nós. É hora de despojar-se, deixar o homem velho ir sem apego, não sentindo saudade, mas consciente de que deixou ir porque outro precisa ressurgir mais forte, livre de todas as amarras que nos aprisionam e nos tornam presas fáceis, tão vulneráveis, quando permanecemos nas viciações. Então, os bons espíritos, eles simpatizam com os homens de bem, porque estamos favoráveis, como estamos no trabalho do bem. Estamos sintonizados com a proposta número 1, deixada por Deus, por Jesus, né? Vivenciada, o seu amor, o bem total, o amor incondicional. E assim por diante. É natural que estamos nos afeiçoando, criando laços de sintonias que vão nos beneficiar, porque são afins, são sintonias semelhantes que se unem com o único objetivo de melhorar. Então, eles vão nos afeiçoando pela proposta, pelo trabalho que vamos realizando conosco mesmo, vamos tendo companhias que vão nos ajudando. Essa é a proposta do bem que rende, que se multiplica facilmente. Sem esforço, como progredir? Sem trabalho, como? Simplesmente porque já sabe que está, né, de comum acordo com o bem, isso ajuda tão somente em quê? Se eu não faço por onde merecer, através do trabalho digno e honrado, o Pai nos dá as ferramentas, mas não nos isenta do trabalho, da responsabilidade do fazer, que esse é o nosso papel. Então, o resultado é felicidade, é o que nós vamos colher junto a esses espíritos simpáticos que nos auxiliam, os nossos anjos da guarda, encarnados e desencarnados. E aí é o trabalho que vamos avançando dentro do campo da obsessão. Né? De acordo com o dicionário Aurélio, obsessão, impertinência, perseguição, ideia fixa, pensamento ou impulso persistente ou decorrente, indesejado e aflitivo e que vem à mente involuntariamente. Já sentimos um pouquinho de alguma coisa assim, aquela ideia que vem e nós dialogamos conosco mesmo, aquela ideia que vem, que não quer sair e nós brigamos muitas vezes, vai e volta, é um impulso persistente, até dá dor de cabeça, ficamos com insônia, ficamos mal-humorados e assim por diante. De acordo ao dicionário, é tudo isso. Mas o que significa, através do conceito espírita para nós, obsessão? E o que é obsessão? Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 81, diz que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Por isso que de ordinário são eles que nos dirigem de uma simples influência que aparentemente durante o dia não quer dizer nada, pode ser o começo até chegar a trazer uma completa perturbação ao organismo das faculdades mentais, até uma perturbação mais forte. E muitas vezes nós não damos atenção, ou seja, a devida atenção o que nos acontece. Nós estamos muitas vezes preocupados com o que acontece com a vida do outro,
se é ele que está com uma obsessão, se é ele que está passando por uma influência espiritual, se é ele que está com algum problema, que nós esquecemos que nós também temos nossas dificuldades, nossos problemas. E não olhamos para as pequenas, pelos pequenos problemas que nos acontecem. E muitas vezes aí é que está o caminho que vai crescendo, tomando forma, porque eu deixo de dar atenção àquilo que eu estou sentindo e que pode estar acontecendo uma influência, né, espiritual de nível simples, que não quer dizer nada, que pode começar de manhã e terminar meio-dia, ou pode se prolongar e ir por muito tempo. A depender de como eu vou me conduzir nos pensamentos e sentimentos para fazer sanar, cessar aquele pensamento. Porque é o livre-arbítrio. Então, se eu me conheço, eu sei o que eu estou sentindo, eu sei como trabalhar, eu sei como resolver, e quando não sabemos, nós buscamos ajuda. E é isso que acontece a maior parte das vezes. Mas eu preciso saber. E se eu não sei, se eu não compreendo o que eu sei, e muitas vezes nós vamos deixando o barco correr, até chegar à consequência mais grave das perturbações. E aí, temos que buscar muitas vezes um trabalho, uma ajuda espiritual, um tratamento de desobsessão. Então, quem é o obsessor? Porque essa criatura, um irmão nosso, dentro do meio espírita, principalmente dentro das particularidades, dentro da classe, muitos dos nossos irmãos ficam assim, falou que a obsessão corre. Não quero saber. Não me diga, não me fale. Tenho pavor de obsessor. Né? Estudando Kardec, ele vai desmistificando e trazendo um formato e apresentando quem é essa criatura tão temida. Os médios, muitas vezes, né, tá obsediado, para tudo. E aí a pessoa fica, né, o melindre. Mas nós sabemos quem é, segundo a doutrina espírita, nos mostra, é um irmão nosso, né? O obsessor é apenas um irmão que ainda não aprendeu a amar, não compreendeu, que é diferente. Temporariamente vivendo o ódio. Do livro Tudo é Possível, aquele que crê, da Benedita Pimentel. Na Gênesis, é o que Kardec diz para nós. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. A gente pensa que está todo mundo inocente na história, né? Está todo mundo inocente na história. Até agora estava inocente. A obsessão chegou, o obsessor chegou e é ele, né? Trouxe todo o estrago. Olha só que nós vamos ver que não é bem assim. Então, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Olha só. E aí, a gente estudando, nós vamos ver que não há, né, dentro desse ponto de entendimento, como ele coloca para nós, e o Evangelho, mais abaixo, ele vai dizer que é um irmão equivocado. Equivocado. Quando ele compreende que somente o amor vale a pena, quando ele entende e passa a sentir pelo outro, porque o outro está dando, se doando em amor, e ele recebendo, verdadeiramente ele entende, ele passa a compreender. Então não há vítima dentro desse papel. É um irmão que estava equivocado. E nós já não estivemos nessa posição? Quem nos garante? Como podemos julgar? Não sabemos se estivemos ou não nessa posição. Então, o que nos cabe aqui é compreender o momento que a criatura está passando. Porque nenhum de nós está livre de acontecer. De algum momento, pelas nossas deficiências morais, estarmos influenciados por um irmão nosso. E aí? O que vale para o outro não vale para mim? Faça o outro aquilo que gostaria que fosse feito para com você. Regra número 1 de ética, de moral, de vivência, estabelecido pelo Código da Vida, estabelecido por Jesus. E como tratar esse irmão? É porque um obsessor nós vamos botar lá fora, não dá para conversar. Pelo contrário, nós vamos trazer para o diálogo. E é isso que a doutrinação dentro da reunião mediúnica trava. Travando um trabalho de amor, de entendimento, dando
compreensão àquele ser, que na verdade a única coisa que ele pede é para ser amado. No fundo, tudo isso que ele sente, toda essa carência, todo esse ódio, é a falta do amor. É a ausência desse amor que em algum momento ficou paralisado, cristalizado. Então, quando é oferecido a palavra do esclarecimento, mas sendo colocada com o sentimento do amor, impregnada por uma vontade que o outro entenda e ele recebe pelas vias do sentimento, pelas emanações da sintonia que é estabelecida naquele momento do diálogo, ele recebe tanto do médium, através desse choque anímico de amor, e como da palavra esclarecedora que o faz libertar das suas amarras do ódio. Então é um trabalho lindo. E vamos ver em quantos, temos na história, na literatura espírita, de obsessores que estavam em processo de vingança há milênios. E a partir do momento que começam a receber o esclarecimento e a transformação moral daquele que estava perseguindo, que é a escola da lição, que ele observa e aprende pelo exemplo, que o exemplo é que edifica, é a escola da vida que melhor nos faz crescer através do exemplo. Esses a qual estamos nos perseguindo vão estudando os nossos passos e nós vamos melhorando juntos. Então, no livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, ela diz que a obsessão faz-se presente porque existe de um lado o cobrador, o que é verdade, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e de outro o devedor, trazendo impresso no seu perispírito as matrizes de culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu. E ocorre ainda porque os seres humanos carregam em suas almas mais elevada taxa de sombra de que luz. E aqui é um trabalho de alta reflexão nossa. Porque se estamos buscando o trabalho da reforma íntima, estamos buscando o trabalho do bem para nos auxiliar e ainda perduramos no que estamos fazendo, estamos postergando o nosso crescimento evolutivo. É hora na sombra, é hora na luz. É hora no bem, é hora no mal. É hora nos pensamentos negativos, é hora no pensamento positivo. Ficamos oscilando, porque ainda não somos essa junção de total espírito imortal, que é a perfeição, que é o único determinismo da criatura, a qual um dia ele vai chegar, mas ainda estamos no caminho, trazemos tantas mazelas. Por isso é o nosso conflito diário. É como o dia e a noite, a luz e a sombra. Então só temos um meio de permanecer dentro do equilíbrio, trabalhando no bem, buscando trabalho que vão nos ajudar a edificar o reino de Deus dentro de nós, através de uma vivência moralizada. Esse é o equilíbrio. Buscar o equilíbrio dentro das situações. E aí vamos transitar dentro das influências, buscando auxiliar, servindo de instrumento, principalmente para aqueles que querem nos trazer a perturbação espiritual. O nosso olhar já é de compaixão. E como é que age o obsessor? Sutilmente a princípio. Em delicado processo de hipnose, a ideia obsidente penetra a mente do futuro hóspede que é desguardado das reservas morais necessárias. Começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando as próprias concepções e traumas que vêm do passado, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Manuel Filomeno de Miranda, ele trata desse tema para nós. Agora, o que ele nos coloca a pensar, principalmente nas suas obras, que é dedicada ao trabalho da obsessão, é que não é só de encarnado, nós sabemos. Não estamos mais inocentes nessa história que acham ou atribuímos que o obsessor, falando desse cunho, que é somente os desencarnados. E o encarnado? Que também acontece. E às vezes até pior, porque a gente está de cara a cara.
né? E quantas vezes é sutil? É uma ironia, é uma provocação, é a maledicência preparada e urdida, é a traição planejada, é o crime elaborado por companheiros e irmãos nossos. E aí? E nós começamos muitas vezes a dar guarida a esses pensamentos. De que forma? Apoiando, tirando conclusões apressadas, julgando situações. E aí nós vamos nos envolvendo nas questões. Basta observar na mídia. Posiciona-se dentro de um patamar onde possamos estar neutro dentro das questões que são diversas dentro da comunidade. E vamos ver quantas mentes planejam, condenam, assassinam e fazem muito mais. E qual deve ser o nosso papel nesse processo de reeducar a nossa mente, os nossos pensamentos? Porque sutilmente possamos ser pegos ali. Ah, não, mas esse cara devia estar já condenado. Ele está fazendo o que ainda? Ele devia estar fora daqui. Assim a gente vai planejando, sentado, quietinho, só observando a cena e dando a nossa opinião. E muitas vezes nós já estamos dentro de um processo sendo alimentado por essas influências que ele coloca aqui que através do cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Eu passo a fazer parte da rede daqueles que planejam também, só que eu não faço. É o que muitos já estão, né, buscando sair desse patamar. Ficam fomentando ideias, pensamentos, ou concordam ou estão trabalhando dentro desse nível. Então, ele fala aqui que nós vamos cedendo um pensamento, uma ideia hoje, uma palavra amanhã, uma opinião hoje, e depois nós estamos, como o Manuel fala aqui no livro, estamos fazendo. Porque quando nós pensamos, nós já estamos agindo, porque o pensamento é energia. Então, precisamos disciplinar o nosso pensamento. E aí vai vindo as circunstâncias e situações. Primeiro, de um pensamento pequeno, sutil, como quem não quer nada. É igual aquela indireta, que não é indireta, é direta, porque o outro captou. E caiu dentro do mesmo link, da mesma rede, e ele sente que foi para ele. E ali formou uma energia estranha, que nos traz os constrangimentos das situações. Quantas vezes a pessoa passou, olhou, o outro falou, poxa, se olhar, acabou comigo. Foi uma metralhadora. Passou aqui, olhou e a gente sentiu aquele impacto. Do olhar, nem falou. Imagine se falasse. Sutilmente, muitas vezes, sem querer, entre aspas, ou querendo, dissimulando situações, nós podemos trazer todas essas consequências, né, ao nosso próximo. Então, aqui cabe, sim, a vigilância total e disciplinada dos pensamentos e sentimentos. Alguns fatores predisponentes à obsessão. Quem teve, ou quem tem, ou quem está tendo, ou quem terá. O que importa é dizer e pensar e saber que essas dificuldades, agressividade, ciúme, cobiça, complexo de culpa, de grandeza ou de pobreza, de riqueza, sentimento de vingança, complexo de inferioridade, de superioridade, desamor, dificuldade de perdoar, disputas de poder, orgulho, egoísmo, ressentimento, maledicência, e aí vai, né? Eu me encaixo em que aqui? Aonde que eu percebo que eu preciso mexer? Aonde eu percebo que eu estou predispondo, estou abrindo as brechas para que se instale as influências? E depois eu vou perguntar, de onde foi que apareceu isso? Eu estava tão bem hoje de manhã, né? E aí a gente vai ver que nós não estamos olhando para as nossas deficiências. Nós estamos olhando para fora, literalmente. Nós estamos olhando para a vida do outro tão somente, ou para o quê? Mas para dentro de nós não estamos olhando. Porque tem um trabalho imenso para ser feito por nós. Já não tivemos momentos de agressividade, né, de ciúme, de cobiça, né, os vícios, todas essas dessa natureza. Então, nós precisamos buscar, né, fechar essas brechas. Pode um homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Tem essa possibilidade, né?
O homem que quer sair, eximir dessa influência dos espíritos, que tem aqueles que nos perseguem, tanto encarnado como desencarnado, arrastar, né? Principalmente quando a criatura está trabalhando para deixar um vício, por exemplo. Água fluidificada, evangelho, passe, estudo, reforma íntima, a criatura está ali no esforço e está quase lá. Aí chega na hora de dar o testemunho, aí chega aquele que fala, agora eu vou provar. Agora eu vou testar a tua fé. Agora eu vou testar a tua vontade, a tua determinação, bom cristão. Tem uma história que conta assim. Então, no momento crucial de dar o testemunho, esse arrastamento, e se ele não tiver uma resistência moral e espiritual capaz de frear, nós entregamos facilmente o ouro. E somos como que hipnotizados e estou aqui. E nós somos levados, arrastados pelos vícios, né? Então, nós precisamos ter o quê? Uma determinação que possa se posicionar sim, sim, não, não. E essa é a firmeza do cristão no momento do testemunho, porque vamos ser testados. E agora? A tua fé. E aí é que entra a doutrina espírita, que é a fé inabalável em todos os momentos. Eu vou cair, mas eu me levanto. Esse eu tenho certeza, essa firmeza dessa convicção. Pode, como ele coloca, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. É aquela coisa que nós pensamos, eu não quero que me pegue, a gente já está pulando, né? E aí a gente vê que eles vão nos apegar, o chamamento é essa sintonia que eu estabeleço sem falar. É só sentir, porque está em nós, em todo o nosso pensamento. Então, pode sim arrastar, visto que os espíritos só se apegam aos que os seus desejos se chamam. Por isso que nós temos que trabalhar todas aquelas mazelas, porque eles têm uma leitura de sintonia que vai nos atraindo e fazendo com que atrativos, e nós somos como que teleguiados pela essa energia que muitas vezes fica irresistível de dizer, não, eu não quero mais, eu não vou usar mais, eu não vou beber mais, isso não faz mais parte da minha vida. Porque, na verdade, a boca pode responder, mas a vontade pertence ao espírito, porque quem pensa é o espírito. Esse é um atributo do espírito. A sede na mente é o espírito. Então, é a ele, são a nós que nós temos que trabalhar. Se eu sei que eu não tenho condições de dar o testemunho, de fazer um enfrentamento, porque ainda não adquiri as resistências morais e espirituais, que são balizas, são alavancas que dão sustentação na hora que o convite chega. Tentador, provocador, e nós não estamos prontos para dar o testemunho de estarmos firmes. Não. Então, nós precisamos buscar, né? Como? Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? É tudo que a gente queria, uma receita. Pá, pá, pá. E muitos acham que entrou no centro, tomou, passe, palestra, acabou, o passe, água fluidificada, evangelho, fez todo, e não é ritual, já torna-se uma prática tão mecânica muitas vezes. Fiz o meu dever de casa, estudei, papá. Não é. O passe vai nos ajudar, o trabalho espiritual, a desobsessão vai nos ajudar, o estudo vai nos ajudar, tudo ajuda, mas não pode fazer aquilo que compete à criatura. Livre-arbítrio. Não tem como. Por que meio podemos neutralizar essa influência? Simplesmente não quero, não tem como, porque não depende tão somente da palavra do querer. Precisa compreender e ir mais além, dizendo, como ele diz, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Aí ele vai dizendo, né, dentro desse trabalho, o que é que nós devemos fazer. Se nós estamos praticando o bem e pondo toda a nossa confiança, a nossa fé
no que nós estamos fazendo, ou seja, nós já temos a convicção de que estamos passando e que podemos neutralizar, porque Deus pode em favor de todos nós. Basta queiramos fazer. E aqui ele diz assim: qual será essa terapia que vai nos ajudar a neutralizar as influências espirituais? A terapia espírita para o tratamento da obsessão. A casa espírita oferece esse manancial, né, de trabalho que a criatura tem que se propor. Porque a casa espírita, ela não pode fazer o que compete ao cidadão. Eu cheguei, estou com uma dor, uma influência, um peso, uma dor de cabeça, chora e socorre ali, entrega toda a dificuldade, bota o nome no livro e aqui é de vocês a dificuldade, o problema é seu e fui. Não, toma, leva de volta, é seu, meu filho. Não, leva, não, é seu. Nós, a casa espírita, o grupo, os amigos encarnados e desencarnados, trabalham dentro desse pacto de aliança de que nós temos que fazer a nossa parte. Então, a terapia espírita para esse tratamento de obsessão, que é conjunto com o paciente, com aquele que passa pelas dificuldades, né? Que não dispensa o concurso do trabalho, do esforço, da perseverança, da luta, do estudo, do esclarecimento, os recursos internos, vale dizer, entre aspas, para o paciente. Paciente é também o agente da própria cura, deverá mudar a sintonia mental. Cada mente vive na companhia que elege para si mesmo. Muitas vezes, o paciente ou o necessitado, seja o que nome que podemos dar, no meu caso não tem jeito. É difícil, hein? Já fui em vários centros, já passei, já fiz aquilo, tenho feito isso. Menino, não dá nada. Mas temos aqui o passe, o estudo. Já estudei a codificação toda. De novo, o estudo do ESD não dá. De novo, o que é o espiritismo. O curso de passe já fiz. Palestra pública, não perco uma. Então, a pessoa fala, poxa, e aí? Já limpou o centro, ajudou na limpeza do centro? Que é uma terapia. E aí, já ajudou na evangelização? E aí, tem alguma coisa que você possa fazer? Tem algo mais que possa complementar o que você já fez, que até agora não deu resultado? Mas, na verdade, estamos aqui como conduzindo a uma reflexão. Se de tudo fez, é porque não compreendeu. Não compreendeu que tem real responsabilidade na proposta de cura. Cristo disse para nós: faça a tua parte e eu te ajudarei. Não disse, fica sentado, que nada, vai ficar tudo bem, eu faço tudo, porque eu posso. Não, ele disse, faça a tua parte. Não dispensou, né, o trabalho, que é nosso, vai por nossa conta. Então, nós temos um papel importante quando nós queremos sair das influências espirituais, que, na verdade, são instrumentos para nos ajudar a cura real que estamos buscando, que tão somente, muitas vezes, e a maior parte delas estão que fazem parte da nossa vida espiritual. Lá atrás ou agora, que pertence ao espírito. Então, cada mente vive na companhia que elege para si mesmo. E aqui, vale dizer como terapia, a prece, o pensamento e a vontade, a busca do conhecimento, a prática do bem e a reforma íntima. É pouco, e aqui apresentamos um pouco mais, porque precisamos reforçar, e a criatura já fez tudo isso. E aqui vem os recursos externos. Se interno compete ao paciente, e que nós não devemos mexer nessa responsabilidade para não tirar o mérito do próprio esforço do trabalho, temos que partir para esse método aqui, dos recursos externos, o atendimento fraterno. Passe, transfusão que é de energia, água fluidificada, apoio familiar através do evangelho no lar, palestras públicas e sessão de desobsessão. E se aqui fôssemos colocar, eu acrescentaria por conta própria o trabalho de evangelização, que eu acho que é uma das terapias fundamentais de renovação da criatura quando se predispõe a trabalhar amando aquele ser que ele nem conhece, que ele nem nunca viu. Então, eu penso que o trabalho de evangelização dentro da casa espírita é uma terapia de amor
que tem salvado vidas, nós já sabemos, tem depoimentos em livros trazidos. Sueli Calda-Chuba conta para nós em algum dos seus livros, Os Poderes da Mente, em que uma mente perturbada, aparentemente depois de um processo de trabalho feito na casa espírita, teve, né, o seu refrigério dentro de um trabalho da evangelização. Porque foi olhar aqueles que não saíram de si mesmo, mas se doaram em amor dentro de um trabalho para que pudesse ele mesmo se curar através do trabalho. Então, aqui são recursos externos que vão ser adicionados para a criatura se beneficiar. E, chegando à nossa conclusão, a citação de Jesus do Evangelho para nós. Ante irmãos em sofrimento, não podemos nos tornar indiferentes, e sim socorrer o obsessor e obsediado, incluindo-lhes a verdade dosada em amor. Esse deve ser o nosso papel. Jesus, nosso modelo e guia, prossegue para nós como o sol radioso, que nos aquece a alma e que permanece brilhando, embora a sombra densa momentaneamente esteja nas paisagens terrestres. Completando, diz para nós: e não se esqueça de que compacta assembleia de companheiros encarnados e desencarnados conhece-lhe a personalidade e segue-lhe a trajetória pelos sinais que você anda fazendo. Busque a sua iluminação interior através do conhecimento da prática de boas ações e do Evangelho de Jesus. Ele foi o modelo maior que veio nos ensinar, porque ele também sofreu as influências, as perseguições e das obsessões ocultas. E nós, seguindo esse modelo, podemos sim transitar, nos curar, nos fortalecer e nos preparar para ajudar aqueles que caminham ao nosso lado, somente através do trabalho e da vivência do seu Evangelho de amor. E que Deus nos abençoe na noite de hoje, nessa semana. Um beijo a todos e meu carinho, meu abraço a vocês. Até a próxima. Tchau, Mara.